Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, gostaria primeiramente de agradecer a audiência que está crescendo a cada dia. São mais de 5.400 inscritos, ou seja, membros fidelizados ao canal. Meu muito obrigado pela confiança e credibilidade depositadas na minha pessoa e no meu trabalho. Tá? Eu gostaria de pedir, como de praxe, um like, porque o like muitas vezes a audiência esquece, né? O indivíduo vai, assiste o vídeo, gosta do vídeo, sinceramente, mas se esquece de likear, se esquece de dar o curtir, né? E o dislike é garantido, né? Quem não gosta já vai lá e dislikeia. Então o like é importante porque ele coloca o canal em evidência, o vídeo que é likeado, ele é recomendado na lista do YouTube. Então facilita para a obtenção de novos inscritos. Eu gostaria também de pedir a você que, além de dar o like, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E que também, no caso, divulgue o nosso canal, que esse vídeo, por exemplo, aqui, você gostando de maneira sincera, que compartilhe com todos os seus amigos. Eu não tenho dúvida que se toda pessoa que gosta do vídeo likeia ele, se essa pessoa ela compartilhar para 10 contatos, eu não tenho dúvida que o nosso canal daqui a um mês vai estar com um dobro de inscritos. Então, sem prejuízo do qualitativo, o quantitativo também é importante para poder divulgar as nossas ideias. Então, se inscreva no nosso canal como um mecanismo de fidelização ao nosso trabalho. Bem, o nosso vídeo hoje, ele versa sobre um assunto delicado, que envolve o alto escalão do governo Bolsonaro. Na verdade, o nosso título do vídeo já denuncia qual o roteiro que eu vou estar apresentando para vocês daqui para frente. Bozo versus vovó Mafalda. A crise institucional dentro do governo Bolsonaro. Ou seja, de um lado o Bozonásia, né, o Bozo, o Bolsonaro, e do outro lado vovó Mafalda. Quem é vovó Mafalda? Fácil. Né? Vou dar uma dica, a vovó Mafalda é muito mais inteligente e perspicaz que o Bozo. Sabe quem é? Ele mesmo, General Hamilton Mourão. Vovó Mafalda. Eu vou começar a cobrar os apelidos que eu dou. A primeira pessoa que chamou o Bolsonaro de Bozonásia fui eu lá em 2015. Depois reduziram para Bozo e ficou até hoje. Né? E o vovó Mafalda eu tô lançando agora. Quem sabe daqui a um mês não vai ter um monte de blogueiro famoso aí, jornalista, chamando o General Mourão de vovó Mafalda. Mas eu estou sendo pioneiro. Assim como nesse canal também eu fui pioneiro em antecipar as prisões do Pisciani, da quadrilha de deputados do Rio de Janeiro, né? E da delação premiada do Cabral. Uma série de coisas que eu coloquei aqui acabaram acontecendo. O PDV para o funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro. Esse canal aqui ele é pioneiro em muita coisa, mas infelizmente nem todo mundo reconhece. Mas vamos ao assunto principal, tá? Na verdade, antes de entrar no assunto, só para lembrar, eu fiz uma enquete no campo comunidade com 2 temas para vídeos. Este que ganhou, por isso estou fazendo agora, do Bozo versus vovó Mafalda, e tem um outro vídeo que eu irei fazer no final de semana, no próximo final de semana, que é Cirocracia versus PT. Uma autocrítica do campo progressista, ou seja, uma autocrítica da centro-esquerda. E aí eu vou estar falando sobre essa rivalidade nascente, né? Na verdade começou ali no processo eleitoral e está se intensificando agora entre o grupo do Ciro e o grupo do PT. Mas esse não é assunto para hoje. Então vamos ao nosso assunto. Bozo versus vovó Mafalda. Por que eu coloquei esse título? Na verdade um título caricato, propositadamente. Mas para mostrar todas as feridas que estão sendo abertas nesse processo inicial de governo entre o grupo do Bolsonaro e o grupo do General Mourão, né? Então, na verdade, se a gente for analisar bem, o General Mourão não tem papas na língua, né? Ele já criticou ministros do Bolsonaro, ele lavou as mãos sobre o caso do Flávio Bolsonaro e o Laranja Queiroz, né? Falou que se, no caso, o Flávio Bolsonaro tiver culpa no cartório, ele tem que pagar em consonância com a lei, né? E
o que mais tem incomodado a alta cúpula do governo Bolsonaro, né? Principalmente aqueles que são fidedignos ao Bolsonaro, as declarações demasiadamente polêmicas proferidas pelo general Mourão, como a mais recente, no qual ele fala sobre o aborto e diz que a mulher tem o livre arbítrio de decidir fazer com seu corpo o que quiser, o que afronta diretamente o capital ideológico que sustenta Jair Bolsonaro, porque principalmente a questão do aborto, que para mim é uma das mais delicadas, acho que é mais delicada até do que a questão da identidade de gênero, que de maneira falsa chamam de ideologia de gênero, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Para mim, a questão do aborto ela é a mais polêmica de todas. E o Bolsonaro nunca abriu mão da questão da defesa à vida, de que o aborto é um assassinato, um homicídio, etc. E o Mourão vem com uma retórica progressista, né? De que a mulher é dona do corpo dela e ela faz o que quiser com o seu corpo, que é a retórica dominante na esquerda, né? De grande parte dela. E isso caiu como contraponto, né, a posição ideológica do governo Bolsonaro. Então, algumas declarações, principalmente na seara ideológica, proferidas pelo general Mourão, elas são dissonantes do pensamento de linhagem valorativa do governo Bolsonaro, né, dos valores que Bolsonaro representa. E muita gente já está articulando para tentar calar a boca do general. Mas tem toda aquela questão da hierarquia. O Mourão me parece uma pessoa extremamente rebelde e descolada da imagem do Bolsonaro, né? Ele tem luz própria, tem personalidade, né? E é um cara persuasivo. Claro que o Bolsonaro, por ser político de carreira, ele tem um capital político eleitoral muito maior do que o do Mourão. Mas não significa dizer que ele seja mais preparado e completo para discorrer sobre assuntos de governo do que o Mourão. Muito pelo contrário, o Mourão não tem o capital político eleitoral do Bolsonaro, claro que não. Ele é um militar de carreira, mas ele é um cara que tem personalidade, tem posição e sabe articular também, como um bom militar. Ele sabe articular e grande parte do Congresso tem sido seduzido pelas declarações do Mourão. Não só a esquerda, mas gente da direita liberal, que apoiou o Bolsonaro por uma questão de conveniência para derrotar o PT, mas que agora estaria disposto a dar uma perna de calça no Bolsonaro para derrubar o Bozo e colocar a vovó Mafalda no poder. Pode parecer muito cedo falar isso, mas a vovó Mafalda tem chances, né? Claro, tem a questão da saúde do Bolsonaro, que eu não desejo mal algum. Eu acho que o Bolsonaro tem que se recuperar, né? Eu, como católico que sou, desejo a pronta recuperação dele. Eu não vou ficar desejando a morte dele, sem prejuízo do que ele desejou contra os adversários políticos dele. Desejou um câncer para Dilma, entendeu? Desejou doença para filho que fosse homossexual, que tinha que matar esse filho. Mas sem prejuízo disso, nós não podemos nos igualar a ele, a sua ignorância, a sua petulância, a sua incapacidade intelectual. Não devemos nos igualar. Nós temos que dar o tapa, né? Oferecer a face, que é o tapa simbólico, né? Não, queremos sim, Bolsonaro, que você se recupere e, mais do que isso, que você se recupere e que você, à frente do seu governo, acabe observando que houve muitos equívocos naquilo que você falou no processo eleitoral, de que não iria barganhar com o Congresso. Não se governa no atual sistema político no Brasil sem dialogar com o Congresso. E diálogo no sistema político brasileiro significa barganha, articulação, fisiologismo político. Não tem como fugir. Vai ter que mudar toda a estrutura política brasileira para poder acabar com o fisiologismo dentro do processo de negociações entre poder executivo e legislativo. Pois bem, então o general Mourão tem proferido uma série de declarações, né? Falou que era uma vergonha um deputado num Estado democrático de direito ter que sair do Brasil, remetendo ao caso do Jean Willis, né? Do PSOL. E, poxa, o Bolsonaro, né, o grupo que o cerca, comemorando e proferindo
uma série de palavras contra o Jean Willis, né, comemorando a sua saída do país, né, pormenorizando a questão das ameaças que ele sofreu, né, esse pessoal que cerca o Bolsonaro, dando legitimidade a uma retórica de vingança e de ódio contra o deputado Jean Willis, e vem o Mourão, na contramão do jogo, dizer que era uma vergonha no Estado Democrático de Direito um deputado se vê obrigado a abrir mão do seu mandato e ainda ir para o exterior, né? Palmas para a vovó Mafalda. Pois bem, gente, o que a gente tem que pensar? Se vocês acham que o Democratas, que agora governa a Câmara e o Senado, tá, através das figuras de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que ele está em forte sintonia apenas com Bolsonaro, não se engane, não se aliene. Existiram conversas nas 2 últimas semanas, enquanto Bolsonaro estava acamado, entre o general Mourão, tá, e a alta cúpula do DEM. Então há uma forte sintonia entre o vice-presidente da República e a alta cúpula, o alto clero do DEM. Existe essa sintonia e eles conversaram várias vezes a portas fechadas. Várias vezes, tá? É só procurar nas notícias, né, com jornalistas sérios, que vocês vão encontrar essas informações. O DEM articulou com o vice-presidente da República, vovó Mafalda articulou com o DEM. Esse é um ponto. Então, Mourão, para aqueles que não acreditam nisso, o Mourão tem sustentação política através dos partidos que formam o governo Bolsonaro e tem sustentação militar, porque o grau de respeitabilidade do Mourão dentro das Forças Armadas é demasiadamente maior do que de Bolsonaro. Bolsonaro foi 15 anos militar da ativa. Em 88, para ser vereador do Rio, ele se tornou militar da reserva. Então ele está há mais de 30 anos fora do espectro militar. Mourão não, é general de carreira, está lá há mais de 30 anos, né, quase 40 anos, como militar, vive aquela realidade, aquela cultura e é altamente respeitado pela cúpula militar, né, por todas as Forças Armadas. É um cara que tem muito capital de barganha política, tanto perante a política de fato, com o Poder Legislativo, nas conversas que ele teve a portas fechadas com o DEM nos últimos dias, como também tem uma sustentação militar que pode dar o suporte necessário para, quem sabe, tirar a cadeira de Bolsonaro, ou seja, dar um golpe em cima dele. É claro que não seria um golpe militar, né, à força. Poderia ser um golpe institucional, porque com esse processo de crise política que está se instalando, né, no pior começo de um governo de presidente da República da história do Brasil, né, se o governo Bolsonaro não conseguir se sustentar, não tiver habilidade para lidar com as críticas, em 6 meses esse governo vai ser desconstruído. E em paralelo o Mourão já está articulando, porque num futuro impeachment ele assume com base de sustentação do Congresso Nacional e com apoio militar, tá? Então seria um golpe institucional, nos moldes que a Dilma sofreu, ok? Então, Bolsonaro, ele beberia do mesmo veneno. Outra coisa, existe dentro do governo Bolsonaro um racha dentro do próprio PSL, tá? Entre aqueles que são pró-filósofo, entre aspas, Olavo de Carvalho, e aqueles que defendem um mandato mais autônomo. Claro, em consonância com a agenda de Jair Bolsonaro, apoiando o governo, mas com certo grau de autonomia. De um lado, gente como Joyce Hasselmann, que só falta babar ovo de Olavo de Carvalho. Do outro lado, Alexandre Frota e os seus asseclas, que querem uma retórica de independência perante o governo, ainda que esteja sintonizado com a sua agenda contra a esquerda. Tá certo? E esse grau de autonomia, encabeçado por Alexandre Frota e outros políticos do PSL, criou um racha dentro do partido, e uma das primeiras exigências que está existindo desse grupo, né, contra os Olavetes, é que o Flávio Bolsonaro até mesmo possa renunciar
do mandato de senador para poupar o mandato do pai. Do contrário, esse grupo independente pode começar a articular contra o governo por debaixo das pernas e até mesmo criar toda uma situação que favoreça mais à frente a desconstrução do governo Bolsonaro e o fortalecimento do general Mourão como novo presidente da República. Ok? Então, a vida entre Bozo e vovó Mafalda, né, também entra muito nessa questão do racha dentro do próprio partido do presidente da República. Tá? Outra coisa para poder a gente fechar, que eu queria estar pedindo uma reflexão de vocês. As pessoas têm que tentar entender a diferença entre os conceitos de conservador e reacionário. Muita gente falou, um governo Mourão seria muito pior, porque o Mourão é mais autoritário que o Bolsonaro, ele não tem a flexibilidade política que o Bolsonaro conquistou, apesar das suas declarações pesadas, que ele adquiriu nos quase 30 anos de vida pública. O Mourão é desprovido disso. É fato, o Mourão é pragmático, tá? O Bolsonaro já tem a flexibilidade natural de um político de carreira. Mas, gente, tem que saber separar essa questão. O Bolsonaro, tá? Ele é, sinceramente, ao meu ponto de vista, mais conservador do que o Mourão, por incrível que possa parecer. Porque o Bolsonaro, ele é o autêntico conservador. Ele é aquele cara que já traz o conservadorismo de dentro de casa. Já é uma questão cultural, ele já é culturalmente conservador nas suas ações. O Mourão, pelo contrário, o Mourão ele é pontualmente reacionário em algumas situações. Ele é pontualmente reacionário. Como é que é isso? Primeira coisa, conservador é aquele que tem uma visão moralista e de conservação de valores e costumes tradicionais, ainda que permita alguns avanços sociais. Mas ele defende a conservação de valores tradicionais que são considerados basilares para a manutenção da sociedade e da espécie humana. O reacionário é aquele que quer impor esses valores conservadores sobre os outros. O Bolsonaro, ele tem essa característica também reacionária, mas antes de tudo ele tem uma legitimidade conservadora. Ele é conservador por inteiro. Ele não é nem um pouco pragmático, ele é ideologicamente conservador. O Mourão não. O Mourão, eu acho que ele é um mix de visão progressista em algumas situações e visão reacionária em outras. O que é o reacionário? É aquele que quer impor a visão conservadora sobre os outros. Eu acho que o Mourão é mais reacionário que o Bolsonaro, só que ele é um reacionário pontual. Vou dar um exemplo concreto. O Bolsonaro, ele fala de tudo numa retórica ideológica em consonância com o conservadorismo. O Mourão, por sua vez, é aquele tipo de cara que em determinados assuntos, como por exemplo, segurança pública, é um reacionário, defende o fratricídio, defende o extermínio de bandidos, né? A execução sumária de quem infringe a lei no âmbito penal. Então ele é reacionário nesse ponto. Ele é reacionário na visão racista que ele tem em relação ao índio e ao negro. Mas esse mesmo cara que é reacionário na retórica sobre a segurança pública e em relação ao racismo ou à estereotipação de quem é considerado inferior ou marginalizado socialmente, por outro lado, ele é o cara que é capaz de ter uma visão pragmática e direta em alguns assuntos que para ele não fazem muita diferença. Para ele o aborto não faz muita diferença, tanto que ele deu essa opinião que eu acho que foi sincera, ainda que ele tenha jogado para a galera, para poder causar um furdunço dentro do governo, certo? Essa visão que ele tem de respeito à Constituição, né, eu acho que é um ponto importante, ainda que para ele o ideal seria ter até um governo militar com respaldo constitucional, mas veja que em alguns pontos, como a questão do aborto, né, como a questão da defesa da Constituição e o direito à liberdade de expressão, certo? Como a questão, por exemplo, da sexualidade, né, que eu já vi declarações dele de que ele não tem nada a ver em relação aos direitos conquistados pelos homossexuais. Nesses pontos ele é pragmático e direto. Não vai mudar a minha vida. Então, enquanto que o Bolsonaro ele foca muito na questão dos costumes e valores morais, né, que são
são que dão autenticidade a um conservador. Por outro lado, o Mourão já é o tipo de cara que está cagando, desculpem o termo, para os valores morais, para os costumes e comportamentos sociais. Ele apenas tem uma visão reacionária em pontos que são nevrálgicos, como a questão da segurança pública, né? O direito dele de achar que uma raça ou etnia é superior a outra. Deu para entender, gente? Então eu acho que nesse processo em que o Bolsonaro ele forma um ministério, podem até discordar de mim, muito fraco, principalmente no que tange a questão da capacidade intelectual daqueles que representam, né? Tem a Damares, que é uma negação. Eu acho que esse processo, se o Bolsonaro não consertar, eu não vejo um ano para que o governo possa se sustentar. Para mim, já se iniciou um processo de desconstrução que não está sendo protagonizado pela esquerda. Está sendo protagonizado pela própria direita, em especial pelo seio do próprio governo, com as suas rupturas, com as suas idiosincrasias e com os seus conflitos internos. Essa é a minha opinião. Eu peço a você que compartilhe este vídeo e no final de semana eu faço um vídeo sobre a cirocracia e o grupo do PT. Um abraço a todos, felicidades e muito obrigado pelos inscritos que nós conquistamos nas últimas semanas. Tchau, tchau.